Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao podcast do Secov, gravado diretamente do Enacom, na cidade de São Paulo. Eu sou Catarina Anderaus, eu sou jornalista e editora-chefe do Síndico Net e também eu sou síndica do meu condomínio. E a gente vai trazer para vocês quadros exclusivos com palestrantes do Enacom, grandes profissionais do mercado condominial, advogados, síndicos e experts no setor para falarem de novidades, tendências, apostas e temas quentes do setor. E o tema deste podcast aqui é locações e condomínios, um casamento necessário. E os nossos convidados são 3 referências no mercado condominial e também de locação. E eu vou pedir para eles se apresentarem para a nossa audiência, começando aqui com a Stephanie. Boa tarde, prazer estar aqui, prazer estar com grandes nomes do setor, Marcelo, Roseli, obrigada. Bom, eu sou a Stephanie, atualmente eu estou na diretoria de locação aqui do Secov, de retail, voltado para o varejo. Inclusive a gente tem desenvolvido um trabalho bem interessante de abertura do mercado do Secov para o varejo dentro dessa diretoria. Estou na vice-presidência de locação e gestão patrimonial já há uns 5 anos, 5, 6 anos. Sou docente também da Universidade Secov no curso de locação, locação comercial, locação comercial. Atuo no mercado imobiliário há 15 anos, comecei na Lelo há 13 anos atrás, trabalhei no Family Office com administração de bens próprios e agora estou na diretoria de Real Estate da Álvares e Marçal. Então, bem-vinda. E agora Marcelo Matucci. Obrigado por estar aqui com vocês. Meu nome é Marcelo Matucci, sou sócio da Manager, uma empresa de 35 anos. É o que eu sei fazer da vida, é cuidar de pessoas. É isso. E Roseli. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com feras do mercado imobiliário, Stephanie, Marcelo, Catarina. E estou no mercado imobiliário há 27 anos. E o mercado não muda o tempo todo, né? E na área de locação e vendas, e também atuo aqui no Secov em várias áreas, no NE, novos empreendedores, na área de inovação, na área de locação e na área de intermediação. Então a gente trabalha aí onde precisa da gente, nós estamos aqui. E acompanho esse mercado imobiliário, presto mentoria, treinamentos e etc. O que precisar, estamos aqui. E eu já vou começar com você, Roseli. Como o crescimento do mercado de locação de imóveis impacta a estrutura condominial? Nós estamos vivendo um momento agora que muitos jovens preferem alugar do que comprar. Então, principalmente no mercado residencial, né, a gente tem visto um aumento da procura, né? E a gente está passando por uma mudança geracional também, né? Em que a gente está vendo aí os mais jovens querendo alugar e tem que ter uma convivência dentro do condomínio, né? Para começar, quando você aluga um imóvel, é uma pessoa estranha que vai entrar no condomínio. Então, é muito importante, quando ele for até o condomínio para iniciar a moradia no condomínio, dele se identificar, levar documento provando que ele é locatário, ainda mais nos dias de hoje, com a falta de segurança e tudo mais, e que ele conheça as normas e as regras condominiais para que tenha uma convivência pacífica, né? Não se tem problemas assim com locatários, principalmente de longa temporada, né? Da alocação de 30 meses. A gente sabe que, às vezes, quando tem um short stay, ou locação de curta temporada, é um momento que esse locatário, às vezes, não se prepara tanto, não tem tempo de conhecer as regras condominiais, e às vezes pode dar algum conflito, mas, em geral, é pacífico. Mas sempre pessoas convivendo juntas, pode ter barulho, pode ter problemas com cachorro em condomínio, crianças e etc. E sabe que é interessante isso que você falou, né? Que o locatário ele precisa se identificar, trazer o contrato, provar que ele realmente, né, assinou ali e ele passa a ter o direito de estar no condomínio. Mas, às vezes, o que eu percebo como síndica lá do meu condomínio é que o proprietário nem sempre ele faz uma passagem de bastão muito suave, né?
E de mandar, por exemplo, eu tenho um proprietário lá que ele já aluga, sei lá, mais de 15 anos que ele aluga o imóvel dele. Ele foi morador, depois ele passou para só fazer renda mesmo. Ele proativamente manda o regulamento interno do condomínio para o inquilino. Isso é raro. É muito raro. É raro. É muito raro. E aí eu acabo fazendo, às vezes, ali como síndica, de fazer uma espécie de onboarding dos moradores. Isso é muito bom. Faço para proprietários, que é mais raro, né? Ter ali um movimento de compra e venda, mas a locação no meu prédio gira bastante. E aí eu faço dou essas boas-vindas para o inquilino. E como isso facilita a chegada dele, você já meio que direciona, olha, aqui estão as regras principais, aqui está o regulamento completo, apresento os funcionários, digo os horários e até dou É um onboarding mesmo, faço muito até legal. um tour se quiserem. Muito bom. E eu acho que isso facilita muito, né? Isso é muito importante, porque cada condomínio tem suas Exato, eu ia falar regras, né? isso. E essas regras têm que ser respeitadas, mas tem que ser conhecida para ser respeitada, né? Porque às vezes são diferentes em condomínios, horários e tudo mais. Então é importante passar isso para o condomínio, seja ele locatário de longa temporada, seja ele locatário do short stay, para que ele saiba quais são as principais regras ali. No final do dia, não existe uma fórmula mágica, né, do sucesso. Existem manuais de boas práticas, né, que é que um podcast desse, eventos como esse fomentam. Então, eu acredito que no dia a dia, a operação, ela flui melhor com práticas como essa. Olha, chegou um locatário, existe um regulamento interno que precisa ser apresentado. Então, em regra, até pela lei, né, o condomínio permanece em nome do proprietário do imóvel, né? Então, e o condômino, na verdade, o inquilino, ele está lá usando o imóvel, ele tem direito a usar as áreas comuns do prédio. Se ele precisar participar de uma assembleia, ele precisa de uma procuração, certo? Então, assim, estando tudo isso na mesa, estando tudo isso coordenado, seja através de um síndico, de um zelador, da própria administradora do condomínio, o inquilino estando ciente, eu vejo um caminho de uma boa relação, né, de sucesso. Mas isso precisa ficar mais bem desenhado, no dia a dia essa dinâmica precisa ter essa fluidez, precisa ter esse conhecimento, porque nem sempre é a primeira vez que eu ouço uma prática tão incrível e adequada como essa. Então, é muito bacana o inquilino chegar, já ter acesso ao regulamento, saber como funciona, entender as regras desse condomínio, as regras de boa convivência, porque nem sempre o que é, apesar de existir, né, a boa-fé, os bons princípios, nem sempre a pessoa que sabe, né, tem regras diferentes, muda de condomínio para condomínio, como a Roseli disse. Então, é importante que o inquilino tenha conhecimento disso, e às vezes até antes, né, de alugar. Tem muita coisa que a gente pergunta antes. Eu, como inquilina, né, atualmente eu alugo, faço parte da geração que a Roseli falou, que gosta de alugar. Então, eu sempre pergunto algumas coisas antes. Aquela coisa do o condomínio permite pet, o condomínio, como é que é o uso da lavanderia comum, no caso. Agora a gente tem muito serviço agregado nos condomínios, a gente vai falar disso também mais pra frente, mas como é que é a regra disso? Como é que é isso no dia a dia? Né? Essa questão de vaga de garagem, que às vezes o inquilino também quer votar, quer ajudar, como é que funciona essa dinâmica? Esse é um ponto principal que eu vejo, principalmente onde eu moro, né? Agora falando até como usuária, a vaga de garagem, existem sorteios periódicos, o inquilino pode, não pode participar, então se isso ficar claro lá no começo, aquela coisa, né, no contrato, quando a gente contrata, tudo isso no decorrer, no fluxo da locação, principalmente na residencial, que na regra são 30 meses, ultimamente a gente tem tido a cláusula de desocupação com 12 meses, mas a regra e a lei determinam os 30 meses. Então, nesse fluxo maior, acho que faz muito sentido esse conhecimento antes. Se a gente tivesse um manual para entregar para os locatários, assim que eles alugam, falando das práticas do condomínio, isso seria incrível. E aí, até pegando um pouquinho, que eu queria até trazer isso pro Matuque. Além da questão das regras, que cada um tem a sua, tem, enfim, legislação, mas eu acho que também tem um aspecto que isso se fala pouco, mas que seria muito importante, que é a cultura do próprio condomínio. Perfil de morador, ou como que as pessoas interagem, como que é aquela comunidade, porque meio que a coisa vai se formando, e o meu condomínio, por exemplo, ele já tem ali um padrão de moradores, e entra e sai, e o padrão meio que vai ficando, sabe? E isso é uma coisa que é muito comum, né? Catarina, se me permitir, eu vou voltar um pouco atrás. Claro. Porque a sua pergunta foi o que locações impactam em condomínio? Isso. Eu vou dar um número, que eu acho que eu vou responder com um número. Número eu gosto. 71% das pessoas têm um imóvel próprio.
21 aluga, 6 usam imóvel ou emprestado, né? Assim, então, locação é 21%. No censo que teve de 22, das pessoas que morreram e nasceram, eu tenho um déficit de moradia de 1.400. Em 2022, 1.400.000. Em 2022, só foram entregues 89 mil unidades. Ou seja, a gente nem alcançou, estou falando, 20% dos imóveis que foram entregues, ainda fora o déficit que tem de 6 milhões. Então, o que isso quer dizer? Que locações interferem em 20% no condomínio. Seja no conflito, seja na questão financeira, seja em tudo. 20% são locatários e o comportamento é diferente. Existem perfis de condomínios, que é o que você está perguntando, estou entrando aqui, né? Que são mais de locação. Isso é verdade, isso é verdade. Mas, de forma geral, 20%. Então, 20% que são os locatários, eles querem um condomínio econômico. E o condomínio fica mais caro ao longo do tempo quando você não faz a manutenção preventiva. O proprietário, por sua vez, ele também quer um condomínio econômico, porque ele quer alugar. Então tem um choque, não sei se deu para entender aqui a minha matemática, tem um choque, porque o proprietário quer condomínio baixo, o locatário quer condomínio baixo, 20% do condomínio quer isso, alguns proprietários também, mas não é feita a manutenção, e aí o valor passa a cair. Então, o que eu estou falando disso? Tem um déficit. Isso joga para locações, além do que a Roseli está falando do comportamento, mas tem um déficit, a gente tem um déficit muito grande e a cada ano esse déficit aumenta. Então, assim, locação ainda é um bom negócio, tá ok? Ainda, embora nós estamos num momento que hoje não, no sentido de 1% de aplicação, mas assim, tem uma questão na nossa economia, mas o que eu quero deixar claro é que 20% é o impacto que eu tenho de locadores em condomínio em todos os assuntos. Todos os assuntos. Quem tem cachorro e é locador se comporta diferente de quem tem cachorro proprietário. Quem faz a festa no salão de festa, que é locatário, ele não está muito aí para o bem. Então, assim, são comportamentos totalmente diferentes. É muito sensível, assim, essa questão da alocação. E a questão cultural que eu trouxe aqui, como mais do que regras e regulamento interno, esse aspecto de que as comunidades elas vão se formando e tendo ali os seus traços característicos, isso também impacta no dia a dia e acho que para quem está entrando também, Sim. né? Quem é um novo morador, né? Sim. Por exemplo, condomínios que eu tenho boa parte de locação, eles não são bem cuidados. De forma geral, estou falando. Por isso que, assim, que eu falo 20%, mas é uma estatística no Brasil. Mas São Paulo representa 7% da população de moradias, né, como sendo a grande São Paulo, moradias no Brasil. E claro, a metrópole, muita locação. Os prédios de locação, eles não são bem cuidados. Quem está lá não quer isso, é isso que eu estou tentando dizer. Então é um comportamento totalmente diferente. É um comportamento diferente, O locatário tem uma visão diferente, né? Ah, não é meu, né? É uma questão cultural. Ele nem se compromete, ele nem se envolve nas questões do dia a dia. Ele é um locatário. Ele usa e vai embora, né? Você entende o que eu estou falando? Sim, perfeito. É isso, tem esse perfil, sim. Eu concordo com o Marcelo. Tem o perfil do locatário que não tem... Até porque, quando a gente... você passa por isso no dia a dia. A dinâmica é despesa extraordinária, despesa ordinária. A gente tem que segregar o que é responsabilidade desde do condomínio, o que é responsabilidade do locador, o que é do locatário. E ele não se responsabiliza pelo que é do condomínio em si, né? Fundo de reserva, obras. Então, assim, ele não tem uma responsabilidade com aquilo. Então, assim, eu entendo o teu ponto e eu concordo com isso. Existe um perfil completamente diferente quando a gente fala de inquilino e proprietário, porque o inquilino tem um outro lado, ele está lá para usar. É uma relação quase que de serviço, né? Eu estou lá para utilizar e vou embora. Mas esse dado me impressionou um pouco, Marcelo, quando você falou sobre os prédios que você tem, que são majoritariamente locados, tem um cuidado inferior, né? Não é tão bem isso aí. Impressiona, né, Roseli? Na verdade, quando o inquilino vai usar um imóvel, tem um contrato, né, que é feito. Nesse contrato que é realizado entre as partes, tem as regras, né? Até a própria legislação diz que se ele pegar o imóvel em ótimo estado de conservação, com pintura nova, ele tem que entregar daquela forma. E é lógico que se a pessoa não é cuidadosa, ao final da locação,
ele vai ter que pagar por esses prejuízos através das suas garantias. A sim. gente vai ser cobrado isso. Então, pode acontecer um inquilino ou outro de não cuidar e depois, no final, se cobra através das sim. garantias locatícias, né? Não, eu estou falando da área comum. Da área comum. Não estou falando, Entendi, porque o comportamento é Sim, diferente, sim. né? Sim, não da unidade. Você falou de salão de festa, você fala de Isso. elevador, de uso de área comum, Isso. né? Ele joga papel, ele tem um comportamento diferente. Por favor, entenda, não estou falando de um ou de Entendi. outro. Ele Não, tem um você tá comportamento baseado diferente. em dados, tá tudo Isso, certo. ele se Tem comporta diferente. Aquilo não é dele. Ele está alugado, ele vai ficar lá um período e vai embora. Né? Assim, não estou nem tendo uma questão de educação, mas o comportamento daquilo que não é seu é diferente. O proprietário se comporta diferente. Mas pode acontecer, porque não é meu, mas não deveria, né? Não deveria, porque não deveria. todos estão usando. E outra, tem o prédio, ele tem síndico, tem segurança, que acompanha, tem câmeras, né? Acompanham o mau comportamento, né? E existem E as medidas são para isso, passíveis né? de Multas, as punibilidade, penalidades estão né? aí para serem, né? Agora, Infelizmente, né? o que Precisam a ser gente tem aplicadas. percebido, inclusive numa das palestras, o número de pessoas que moram no imóvel vem diminuindo. Inclusive a locação, por isso hoje a gente está tendo aí muitos estúdios sendo alugados, né, imóveis menores e com menos pessoas dentro do imóvel. Olha que Sim. interessante, né? Muita gente separando, filhos emancipando, querendo morar sozinho. Então, se falou E é uma geração que veio aí em complemento, Rô, que casa mais tarde, né? casa mais Então, o casamento tarde, vai ficar mais tardio, sozinho né? e tudo mais. Mas falando um pouco dessa questão aí, que tem condômino que obedece às regras, tem condômino que não obedece. E às vezes é um locatário, eventualmente é um locatário. E vamos supor que ele tenha feito muito barulho no apartamento dele, né? Então, chamado a atenção, se dá multas em função do mau uso do imóvel, por estar fazendo barulho, logicamente. E aí vem a questão, né? De quem fica essa multa? Porque a multa vai na unidade de condomínio. Então, quem E o condomínio está em nome do proprietário, né? Quem paga, deveria pagar, é o locatário, tá? Porém, a multa entra na cota condominial, né? Então, se o inquilino pagar, o proprietário tem que pagar. Lógico que se cobra depois, posteriormente, utilizando as garantias locatícias. E a gente já entramos aqui na segunda pergunta, né, que eu ia trazer, que é sobre os desafios. Então a gente já falou de alguns desafios aqui, e acho que esse que o Matuque trouxe é super relevante, essa questão do cuidado, que existe essa diferença no cuidado com a propriedade, porque não é uma propriedade da pessoa, ela está ali como uma usuária. Então, infelizmente, tem pessoas que têm esse perfil, né, de não ter tanto cuidado. Tem a questão das multas, aí, né, para quem que vai e tal. Mas eu queria entrar um pouquinho mais, assim, quais são os outros desafios mais comuns enfrentados pelos inquilinos e pelos proprietários no condomínio, Stephanie? Eu vejo muito, olhando do ponto de vista do inquilino agora, né? Eu vejo essa questão de participação nas decisões do condomínio, acaba tendo que pegar às vezes uma procuração, o proprietário muitas vezes é idoso ou tem uma dificuldade com prazo. Quem recebe as comunicações do condomínio não é o inquilino, é o proprietário. Ou a imobiliária que administra. Ou a imobiliária que administra. Então o inquilino acaba ficando de fora e quem está impactado no dia a dia é ele. Então olhando agora do ponto de vista do locatário, tem uma dificuldade de acesso às informações, né? Então, quando a gente fala agora também de LGPD, muitas vezes, a gente teve caso na administradora que eu estava. Então, assim, o inquilino precisa ter acesso a algumas informações, a olhar todo o extrato, o boleto do condomínio para saber o que é dele e o que não é. Não tem esse acesso por quê? Tem informações do proprietário dentro do boleto de condomínio, então não pode divulgar. Então, a gente passa por um momento um pouco delicado quando a gente fala de administração das locações versus administração de condomínios. Que é uma relação que está embaixo do mesmo guarda-chuva, então aqui está o Secov para provar isso, que tem que fluir no dia a dia da melhor maneira para atender, de novo, o locador e locatário. No final das contas, tanto a administradora da locação quanto a administradora do condomínio quer atender melhor as duas partes, né? A gente quer que tudo flua bem dentro do condomínio, como bem está o tema aqui do Enacom, tudo acaba em condomínio, então, e é verdade. Então,
no final do dia todo mundo quer que acabe tudo bem, que dê tudo certo para todos. Acontece que essa dinâmica pode melhorar um pouco. Desde lá, da intermediação, agora vou trazer um olhar um pouco imobiliária, né? A Roseli vai concordar comigo. A gente fez uma apresentação aqui no Secov há um mês atrás para falar um pouco dessa relação também, dessa dinâmica locação e condomínio, como é que ela pode acontecer melhor. E quem falou um pouco de intermediação foi o Gui Ribeiro. Então ele trouxe um pouco eu chego num prédio, deixei tudo bonitinho, dá um exemplo que liguei para o síndico, liguei na administradora, cadastrei, tô chegando num prédio alto padrão para mostrar um apartamento, estou lá com o meu cliente que vai comprar um imóvel de 10 milhões. Fiquei lá meia hora esperando para ser liberado na portaria, porque eu já tinha cumprido todos os requisitos e tudo o que o prédio falou, mas em algum momento trocou o turno, do dia que eu falei, alguém mudou, não é mais a pessoa, ou teve que substituir alguém de pronto, essa pessoa que estava ali na hora que eu fui, estava cobrindo o almoço. E aí essa dinâmica, todo esse procedimento para liberação na portaria se perdeu. Então esse é um desafio, quando a gente fala desde o processo da intermediação, seja da locação, da venda, junto com a administradora, que eu acho que a gente tem e pode melhorar. Isso está nas nossas mãos aqui no dia a dia, criar, como eu disse lá atrás, um manual de boas práticas e divulgar e, enfim, falar o que a gente faz no dia a dia para que isso se torne melhor, mais leve e todo mundo saia ganhando. Então, desde a intermediação existem esse tipo de desafios, até o dia a dia na parte do inquilino, a ter acesso ao boleto de condomínio para saber o que é responsabilidade dele e o que não é, se ele pode votar, se ele pode usufruir de uma vaga melhor ou não, quais são os direitos dele lá dentro, que é o que você falou que você se apresenta lá, na hora que a pessoa chega, já faz aquele onboarding. Então, essa é uma dor que eu vejo no dia a dia, assim, desde a intermediação até a parte da administração, da locação, do acesso às informações, a transparência, é isso. E às vezes a gente acaba se perdendo por legislações que impedem, que a gente também tem que trocar o pneu com o carro andando, essa que é a verdade. A gente, enquanto administrador de locação, administrador de condomínios, a gente troca o pneu com o carro andando. Chega uma legislação nova, como é que a gente faz? Opa, peraí, vamos rever nosso processo, vamos rever o procedimento. E no final das contas a gente impacta uma operação lá na frente, né? E esse fluxo pode ser melhor, sim. Então, no condomínio, meu maior problema, top 1, é locações de curta temporada, curtíssima, tipo Airbnb. Eu tenho muitos problemas com isso. Segundo, eu vou comentar um pouco de cada uma, mas o segundo chega a ser uma certa discriminação para aquele que é o locatário. Os próprios moradores, os outros 80%, têm uma discriminação com o locatário, seja uma questão financeira, seja uma questão do comportamento dele e o desconhecimento das regras do locatário. Então, assim, esses são meus 3 primeiros grandes problemas. O Airbnb, muito falado, o mercado todo conhece, isso tem sido um grande desafio, O custo da administração do condomínio, quando eu tenho locações, ele é diferente, ele é um pouquinho mais caro. Quando tem Airbnb, mais caro ainda, porque o comportamento é diferente. A Roseli comentou uma coisa, eu quero só trazer um pouco para essa vida condominial, né? Quando eu sou dono, eu me comporto de uma forma. Eu não preciso ter tanta segurança, não preciso ter tanta câmera, não preciso ter tanta... Quando eu tenho um locatário, ele é diferente. Então, assim, Airbnb, muitos problemas, de novo. Essa questão da discriminação que eu tenho com o locatário, muito grande, do condômino proprietário com o locatário. E, por fim, o desconhecimento de regras. Esses são os meus maiores problemas com locação. Posso aproveitar e Claro. vou até tirar uma dúvida aqui. Você falou um pouco de custo, né? Eu acredito que do ponto de vista do condomínio, o custo seja sempre muito maior quando você fala de short stay, da locação curta temporada, porque você tem um fluxo com porteiro, com limpeza, tudo isso muda porque o fluxo é muito intenso, é quase que diário, né? Uma operação, né? Até tem essa discussão hoteleira, né? Tem essa discussão no STJ. Você consegue repassar isso no dia a dia pro condomínio? Você consegue fazer essa segregação e repassar? A gente tem essa... Não, eu tenho que aumentar as despesas ordinárias. Eu tenho que aumentar. Porque assim, na garagem, às vezes, eu tenho que colocar um segurança, porque entra e sai muita gente. Eu tenho furtos de pessoas de Airbnb. A pessoa que aluga para ficar 200, 300 reais uma noite num apartamento de um bom padrão. Eu tenho que cuidar da garagem do carro do outro. Então, assim, claro que isso depende da região, do local, da educação. Tem uma série de fatores. Eu estou sempre respondendo de forma mais geral. Tá ok? Assim, mas o custo é maior. O custo da segurança é maior, o custo da manutenção é maior. O uso não é diferente. Eu não sei se vocês
entendem isso. O uso do locatário é diferente. Do curta temporada, então, muito diferente. Muito diferente. Uma outra questão, além do que vocês abordaram, é a questão da manutenção do imóvel, né? Você apartamentos pode ter um vazamento que vem do apartamento de cima, então esse é um desafio também, né? Ou alguma coisa que não esteja funcionando bem no apartamento, né? Então, tudo isso tem que estar muito bem em sintonia com a administradora para ajudar até para verificar se o problema é um mau uso do imóvel ou se o problema é um problema crônico que o proprietário deve arcar, né? Problemas estruturais, né? Ou se é o próprio condomínio. Então tem que estar sempre atento a isso. O locatário tem que informar a administradora imobiliária para poder sanar, não pode ficar convivendo com problemas, senão danifica muito o imóvel, né? Imagina um vazamento que fica anos e anos, não pode. Então, é importante que o locatário tenha uma visão que ele não é dono, mas ele está usufruindo daquele imóvel, tem uma visão que ele tem que cuidar do imóvel, e tem né? um impacto, Informar. tem um impacto, não é? Às vezes na própria qualidade de moradia dele mesmo, se é um problema que está afetando internamente, porque muitas vezes é interno também, como na vida do outro, porque daí é uma questão de exercício de empatia que a gente tem que dar uma puxadinha ali, né? E essa questão da falta de manutenção, eu acho que imóveis que ficam muitos anos como para locação, nem sempre tem aquele olhar de quando vai trocar o inquilino, vamos fazer uma geral, né? Muitas vezes a pintura sempre faz porque é o que mais ali fica visível. Mas tem questões de vazamento, por exemplo, no meu prédio a gente pegou aí acho que nos 2 ou 3 últimos anos tivemos problemas de vazamento porque era uma falta de manutenção pelo uso mesmo, foi gastando. E a coisa foi ficando, de repente, estourou lá o encanamento e foi um desastre. A gente levou semanas para conseguir sanar, porque teve que abrir tudo, caçar qual era o ponto exato. E o ponto exato era... Antigamente tinha aqueles filtros de parede. Sim. Que, gente, era um filtro de parede que não estava sendo usado e a água estava ali pingando pouquinho, escorrendo. E aí danifica o prédio todo. O prédio deixa todo, isso, né, acontecendo. E aí, lembrando que manutenção sempre é responsabilidade do inquilino, do locatário, né? Então, cabe a ele ter essa consciência. Eu lembro muito bem, desde da época que comecei a trabalhar na Lela, a gente sempre deixa muito claro para o inquilino, olha, a manutenção, tudo que é manutenção que você tem que fazer sempre, uma limpeza de calha, né, no caso de imóveis que não estão em condomínios, mas lojas, é sua responsabilidade. Então tem algumas coisas relacionadas até encanamento, elétrica, tem muita coisa que tem que fazer sempre, que é responsabilidade do inquilino, né? Então isso tem que ficar bem claro lá no comecinho da locação. Vamos falar de despesa? A despesa do condomínio, ela tem a despesa ordinária, que o locatário arca com isso, e as despesas extraordinárias. Aí são reformas que vão valorizar o imóvel. As extraordinárias é por conta do proprietário, tá? Então, é importante a imobiliária, quando está fazendo essa divisão de custos, que atribua ao que é o valor que é do proprietário, o valor que é do locatário, né? E a gente tem as vistorias, a vistoria inicial, a vistoria de constatação e a vistoria final. Então, quando o inquilino, antes dele entrar no imóvel, a imobiliária, a administradora, ela faz uma vistoria, tira foto, descreve todo o imóvel, todos os defeitos e tudo que está muito bom, está tudo descrito ali com fotos. Vamos supor que ele entre no imóvel, mas o imóvel estava bonitinho, mas começa a utilizar o imóvel e aparecem os defeitos ocultos, né? Aí ele tem que informar, tem um período que ele tem que informar rapidamente para poder tomar todas as providências, né? E ao final da locação, a imobiliária faz a vistoria final, comparando a vistoria inicial e a final. É lógico que o inquilino não vai pagar o desgaste natural do imóvel, tá? Porque não vai, o imóvel, com o passar do tempo, ele vai se desgastando, né? Mas se ele quebrar alguma coisa, quebrar um piso, furar muito parede, ele vai ter que repor o imóvel do jeito que ele pegou na vistoria inicial, tá? Então, essas coisas,
que você prepara, né, essas vistorias, que tem que ser uma boa vistoria, inclusive testando. A gente testa a banheira, a hidromassagem, o chuveiro, a gente testa Descarga, a torneira. a luz, quando tem luz, né? Então, esses testes ajudam muito a ter uma locação bem pacífica, porque ao final ele tem que devolver tudo funcionando. Então, isso é bom. Quer avançando um pouquinho mais, gente? Matuque, com essa sua experiência de 35 anos, né, que você trouxe em administração de condomínios, como que os empreendimentos eles podem se preparar para atender melhor os locatários de curta e de longa duração? Queria pular essa pergunta. Então, Porque, de fato, então eu passo para a Stephanie. Sincero, eu não tenho, assim, sendo muito sincero com você, tem sido difícil o de curta temporada. Eu sou muito favorável do multifamily, ou seja, um empreendimento 100% voltado para a locação e a locação do multifamily, mas não é, né, o mercado não é isso de fato, entendeu? Você acha que as NRs vieram como uma solução? As NRs, para ser sincero, as NRs no plano diretor foi para trazer uma melhor questão social para a cidade, 15 minutos, para todo mundo viver ali, né, naquele bairro e sustentar naquele bairro. As incorporadoras fizeram fachadas ativas, que são lojas, assim, por exemplo, meu sapato, que eles levaram no sapateiro, onde eu levei? Em Santos. Porque eu não sei onde tem sapateiro na região do Morumbi, onde só tem muro. Então, assim, fachada ativa, as NRs vieram para trazer públicos econômicos para o mesmo bairro e se servir ali. Mas, assim, não pode um estúdio, semana passada eu tive um empreendimento que entrou para nós, estúdio de 19 metros, R$37 mil um metro quadrado. Como é que eu posso trazer alguém de um bairro mais distante para servir ali aquela comunidade dos Jardins, por exemplo? NR, fachada ativa, ela é para que seja uma cidade para caminhar, um bairro para caminhar. Muitas incorporadoras se aproveitam ali da questão da fachada ativa. Eu tenho lojas que são uma guarita. Atendeu a legislação, mas são uma guarita. Foi para fazer 1 metro quadrado acima de 25, estúdios difíceis de ser vendidos, que não vai trazer essa população a serviço. Então, assim, é muito social a questão. É muito social. Mas a questão de curta temporada, se for pensar na questão do estúdio servir para fazer a locação de curta temporada, seria uma boa saída. É que houve uma mudança na lei. O NR original, 12, ele tinha essa questão, ou seja, as pessoas não poderiam morar. Era só para locação. Só locação. E aí houve uma mudança, essa mudança foi boa, porque criou um problema muito grande nas convenções, porque assim, eu ia proibir uma pessoa que comprou e morar, né? O proprietário não poderia morar. Estou sendo conservador ali na questão da interpretação da lei, ok? Mas isso houve uma mudança, então hoje o proprietário de fato houve uma mudança nessa questão. Mas a fachada ativa, eu acho que agora, desculpa, que agora você fez uma pergunta, eu fui para um lado, né? Então assim, há uma certa distorção. Sendo muito sincero com vocês, há uma certa distorção nessa questão da fachada ativa e dos NRs. Tá certo. E difícil Stephanie, essa que eu passei para você, Stephanie. Enfim, eu tenho me debruçado muito sobre esse tema das fachadas ativas. Tá? Eu sei, você falou um pouco antes sobre os desafios, né, do condomínio, né, sobre isso, como que os condomínios eles podem se preparar para atender melhor os locatários de curta e de longa duração. Essa aí. Eu passei bem a bola, não foi? Como é que os condomínios podem se preparar, né? No final das contas, a gente vê uma série de pequenas iniciativas aqui que traz um pouco disso. Bons regulamentos, revisões. Como é que a gente faz? Até eu vou te fazer uma pergunta para responder essa. Para revisar convenções de condomínio. Como é que a gente faz? Eu vou te dar um exemplo agora de fachada ativa, porque a gente entrou no tema e tem a ver com essas melhores práticas para a gente melhorar o dia a dia. Às vezes existe um horário para o funcionamento de uma fachada ativa. Vamos falar do mundo ideal de uma fachada ativa que dá para alugar, que é líquida e tudo mais, tá? E às vezes é até interesse do condomínio que tenha uma alocação boa ali, uma academia, por exemplo, mas na convenção tá lá que é até às 19.
Você vê as chances da gente revisar isso com mais celeridade? Isso é uma melhor prática que atende curta, atende longa, atende todo mundo, porque se a gente tiver celeridade nesse processo, ajuda, fomenta a locação, tem pagamento de condomínio, segurança e por aí vai. A questão da assembleia aberta, digital que a gente faz, quebrei paradigmas. Já há 10 anos que eu faço assembleias digitais abertas. Então, ficou muito mais fácil atualizar a convenção, né, que a gente comunica. Então, isso tem sido mais fácil. Só para não deixar aberto a pergunta, né, assim, então, assim, comunicação é importante com o locatário. A gente chama de kit boas-vindas, todo que entra, receber uma pasta ou mesmo forma digital, como são as regras. E, sim, qualquer um, mesmo com o locatário. Porque, assim, o regulamento interno, ok, que ele sabe, mas a gente costuma colocar QR Code nos espaços, como é que usa aquela esteira, como é que usa... Porque senão, não adianta, o condomínio não sabe. Mas aí entrou um locatário, ele saiu, mudou, ele danifica sem querer também. É bom ter essa proatividade, né, na informação e ela tá acessível, fácil, né? Então acho que o QR Code resolve muito. Imagina isso. se a gente mandasse também uma comunicação pro locatário falando, olha, vai ter uma assembleia, se você quiser participar, fale com a sua administradora da locação, pega uma procuração, conversa com o seu proprietário, vai ter uma administradora da locação, pega uma procuração, vem participar, porque você fomenta também que a pessoa queira desenhar um espaço que ela convive, ela tá ali. Né? Então, se a gente começar também a envolver, o condomínio conseguir envolver mais o locatário nessa dinâmica, eu acho que isso começa a funcionar bem melhor. Se a própria administradora do condomínio fomentar a participação do locatário, isso muda, né, Rô? Com certeza. Traz ele para perto, traz ele como corresponsável disso. Com certeza. Mas quando se fala de curta temporada, short stay, que é uma locação rápida, o importante é ter controle de quem está entrando naquele imóvel, quem está usufruindo, sabe? Então, o que o condomínio pode fazer nesse momento é assim, ter regras de, olha, eu quero conhecer quem está entrando, tem que se identificar, às vezes tirar foto desse condomínio. Eu sei que não tem essa prática, mas poderia, né, ter essa prática, para que a gente sabe que ele vai ficar pouco tempo ali. Se é uma pessoa legal, bem intencionada, vai ser 10. Mas se não é bem intencionada, você tem os dados. Então isso inibe também, sabe? E também oferecer as regras. E assim, a curta temporada, ela tem que ter, ao meu ver, por isso que é difícil, um concierge que entrega as chaves para o locatário. Tem o gestor, né, do Airbnb, que fica entre a gente, ou fica entre a administração da locação, a administração do condomínio, e tem mais um player aí, que é o gestor do Airbnb, ele tem que ir lá, entregar essa chave, acompanhar a entrada do locatário e a saída também, porque imagina só, é curta temporada, então quando ele entra, a gente tem que saber como está o estado do imóvel, quando sai, a mesma coisa. E se isso for bem feito, conhecendo quem é a pessoa que está entrando no imóvel, usufruindo do imóvel, eu acho que tem uma oportunidade de ter uma alocação bem pacífica e tranquila. Agora, se você não consegue fazer isso, o condomínio não consegue fazer isso, aí pode ser que aconteça alguma coisa, não se tenha controle, não se sabe quem é, e aí se tem prejuízos, né? Então, acho que é isso, tem que ter as regras bem definidas, esses acordos internos também dentro do condomínio, acho que é começar até pela deliberação interna sobre como vai lidar com essa questão, né? Sim. Porque a legislação, ela... E trazer o inquilino para perto, acho que isso muda o jogo, começar a deixar ele corresponsável, né, por isso, trazer ele para perto do condomínio com o olhar de que, olha, você está usando, então você tem que participar, você tem que, né, tem que ter uma voz ativa, porque normalmente o inquilino nem participar da assembleia ele quer, né? Não, na verdade, o condômino não quer. O inquilino mais muito o inquilino, menos, assim, né? entendeu? Tá sendo bem assim. Quando é uma pessoa muito empenhada, realmente. E sabe o que está acontecendo? Está faltando imóvel para alugar. Olha. A maior dor das imobiliárias hoje, você pode conversar com quem for, eles vão falar assim, falta imóvel para alugar. Agora, por que falta imóvel para alugar? Porque os proprietários não estão investindo tanto nesse tipo de imóvel. Então, assim, a gente tem que estimular que mais proprietários comprem imóveis para investimento de locação, porque ele tem um ganho duplo, né? Que é o valor do aluguel,
mas a valorização do patrimônio, né? E diversificar, né? Esse portfólio, Diversificar. Né? Diversificar. Então, isso é bastante importante. O brasileiro é patrimonialista por si, né? A gente gosta de comprar, mas existe um momento de juros, como o Marcelo bem disse. Então, tudo isso tem um déficit. Sim, Isso, De novo, é verdade, Marcelo. De novo, trazendo o IBGE, é 2,79 de pessoas que moram em cada residência. Então, assim, eu tenho um déficit de 20% por ano, fora o acumulado. Então, faltam imóveis e, de novo, sendo crítico, quanto mais oferta, o preço cairia. Porque hoje os preços estão caros. Não estou entrando no mérito, né, assim, mas os preços estão caros. Então, assim, também investidor tem desinteresse porque os preços do metro quadrado estão elevados. Claro que nós estamos falando nas regiões super nobres, né? E assim, que é onde a gente quer investir, né? Onde o investidor quer investir, onde as pessoas, a gente quer dizer, né? Público em geral. E o imóvel que se aluga, né? O de 30 meses aí, na locação normal, tem prédios que não vale a pena alugar porque a rentabilidade é pequena, porque o valor do aluguel seria muito alto. Então, o condomínio às vezes é alto. Então, a locação, ela tem que o proprietário tem que saber investir em aluguel, né? Investir na compra. Se ele compra um imóvel, geralmente o imóvel menor, ele dá mais rentabilidade, dá mais resultado. Aquele maior, aquele altíssimo padrão, pode alugar, mas ele vai ter um ganho menor do que o pequeno, do que o estúdio, do que os 2 dormitórios. Essa regra que ela está falando, isso é tanto na venda, né, quanto menor o tamanho, maior o ticket, né? Então, se eu vou comprar um imóvel de espaço, 19 metros quadrados, então, só 37 mil, não, né? Não, se fosse nesse mesmo, olha aqui, olha como é o choque social. Nesse condomínio de 19 metros quadrados, são os estúdios. Os apartamentos, o menor é 500 metros quadrados. E o metro quadrado é diferente e é por isso que é tão caro, porque foi feita uma incorporação no sentido de aproveitar a lei. Sim, então colocou que o é estúdio... o conceito da fachada ativa também, né? Mas colocou o estúdio para vender os apartamentos de 500. Acho que tá claro, né, que eu tô... Sim. Sim. E já que a gente voltou aqui a falar da fachada ativa, né, queria explorar um pouquinho mais isso. Porque é uma dor, né? É uma dor para todo mundo isso. Na verdade, grandes centros, né, como São Paulo, Marcelo trouxe a questão dele, né? Fui procurar um sapateiro, não encontrei lá no meu bairro, eu vou né? trazer, até copiar um pouco o Marcelo aqui, vou trazer alguns dados disso, que eu tenho me debruçado para isso dentro da minha diretoria, até aqui no Secov. Nós temos algumas informações ainda em atualização, até aqui do Secov, que traz um dado preocupante. Nós temos na cidade de São Paulo mais de 60% dessas fachadas desocupadas. E isso por quê? Tá? Eu, Stephanie, vejo com 2 motivos importantes. Lá atrás, o incorporador quis aproveitar os 20% dele para incorporar mais, aumento de área. E tá tudo bem, porque tem que a lei, tem que aproveitar, tem que usar mesmo, mas eu tenho que pensar nesse produto para o consumidor. Isso é líquido? Quem é que vai alugar? Não adianta eu criar uma loja com uma coluna no meio, ou que só cabe uma portaria, ou que vai virar um local de iFood, que é o que acontece em muitos prédios. Então, eu preciso ter aquilo líquido. Para quê? Para que eu consiga colocar um bom locatário que atenda realmente a função da fachada ativa. Que a função da fachada ativa é o quê? É trazer público, é trazer passante, é trazer segurança, é ter um pagador de condomínio ali para ajudar no rateio dessas despesas, é ter um condomínio seguro e um serviço que atenda o prédio e a comunidade ao redor, né? O desafio está sendo a disposição ali, a formatação dessas lojas, que desde a projeção não foi tão bacana, talvez, ou está faltando realmente ter uma gestão adequada para fazer ali mapeamento de necessidades, daquele público que vai ocupar, da própria rua, porque não vai atender somente aquele empreendimento. A ideia é que atenda a vizinhança também, né? E eu vejo de ponta a ponta, tá? Desde a incorporação até lá na parte do condomínio, quando eu perguntei para o Marcelo sobre atualização de convenção. Existem convenções hoje com fachada ativa que estão desatualizadas. Vou dar um exemplo. Tive uma locação para uma academia num prédio que queria uma academia. A academia precisa funcionar até as 22h.
turma do prédio estava de acordo, mas até o processo, que não é ainda do Marcelo, de ter uma votação, de atualizar essa convenção, você perde a locação. Então o produto já não é fácil de alugar, nós já temos mais de 60% de vacância, tem lá lojas paradas desde a concepção do prédio, a gente tem casos na Rebouças que tem 5 anos de fachada inativa, né? Essa que é a verdade, nossas fachadas estão ativas, ainda dependendo do ramo de atividade não pode, né? Exatamente. Então, você não pode colocar lá restaurante. Hoje tem algumas fachadas ainda permitindo, né? Temos um caso bom aqui que é a Convém, aqui da Elbor, que tem uma gestão, que pega de ponta a ponta, Catarina, pega desde lá da incorporação, vai para a administração do condomínio, vai para essa gestão e termina na locação, que você não consegue trazer um produto líquido para o varejista. Ou para um bom player, para uma boa padaria, colocar uma hamburgueria, o pessoal do prédio vai querer. Né? Então, teria que fazer uma exaustão bem feita, né? Então, tudo isso precisa ser pensado desde a incorporação até a gestão desse patrimônio, passando pela administração do condomínio e até chegar na intermediação da locação. Então, tudo isso tinha que ser muito bem pensado e muito bem amarrado para não acontecer o que está acontecendo hoje. Posso só reforçar? Para começar, é isso mesmo que eu tenho até mais de 60% de fachadas ativas com problema. Sim. E eu quero trazer um outro problema, porque assim, eu quero o sapateiro, eu quero o cafezinho. Não dá para vender a fachada ativa pelo preço, né? E não adianta querer, mas eu quero Franz Café. Estou falando, né? Assim, eu quero grandes marcas, né? Não adianta, não precisa, não adianta. Assim, então assim, o conceito da fachada ativa é os pequenos negócios. Então assim, nós estamos montando um bairro em Campinas, são 3,5 km com Alphaville. A gente tem todas as questões da fachada ativa. Nós discutimos muito isso. Para trazer o pequeno. É o cara que vai ter uma atmosfera de hospitalidade diferente com o cliente. Não é o grande player. E foi para isso que a fachada ativa foi pensada. Então talvez seja... Talvez não. É o que a Stephanie trouxe da concepção. Então essas conversas que provavelmente você está tendo é antes de subir ali o empreendimento, né? E passa por uma atualização constante da gente olhar para nossa convenção e falar, olha, vamos ver se está tudo certo, por que não está alugando, por que a gente não está conseguindo colocar alguém aqui, né? Por que a gente não consegue colocar o pequeno aqui? Desde 2016, são mais de 400 prédios só em São Paulo com fachada ativa. Então a gente tem que olhar para isso com carinho. Quando você pensa em fachada ativa, na hora da concepção, eu tenho a impressão que eles pensam assim, vamos trazer lojas âncoras, né? Negócios maravilhosos e tudo mais. Então, até o preço, tudo isso é vendido com essa ideia. Aí não cabe o pequeno lá, porque o pequeno não tem condição de pagar aquele valor. Não tem. Aí tem várias atividades que não pode ser colocada, então vai reduzindo as oportunidades até que fica 60% Tudo vazio. isso vai restringindo, né? Então agora a gente tem que parar para isso e olhar. Tô debruçada em cima disso já há algum tempo, aqui pelo Secov, tá atuando em cima disso. Como é que a gente pode tornar a fachada lucrativa, né? E que atenda o público, tanto de condomínio, de condôminos, moradores, os próprios inquilinos, sejam eles de que perfis forem, exato, porque eles vão estar muito bem atendidos e eu acho que isso fomenta também a questão de comunidade, de pertencimento e de você ter as coisas fáceis, né, e ter a quadra viva. Imagina também, que a gente né? melhora tudo, a gente está falando de impacto até no trânsito, porque se eu não preciso pegar o carro, o deslocamento para ir até algum lugar eu tenho embaixo do meu prédio, eu maravilhoso, o trânsito, né? por aí vai, o impacto, né, global, pode trabalhar, a pessoa mora lá, trabalha embaixo, né, tem sua empresa. Tem o cafezinho lá, tem o sapateiro lá. Mas assim, desculpa, Vila Madalena, né, que é um bairro que está em crescimento, o valor do metro quadrado. Nós vamos acabar com os negócios de lá. E o bairro vai ser desvalorizado. Porque um dos atrativos dele são os pequenos negócios. Daí quando vem a incorporadora e com o conceito financeiro e econômico que está certo, não estou dizendo que está errado. Não estou dizendo, ela está aproveitando ali, ela não está fazendo nada ilegal. Mas cabe ao governo, à prefeitura, travar essas brechas. Entenda o que eu estou falando assim, né? Sim, tem perfeito. É o planejamento urbano. É o planejamento, precisa. Exatamente. Gente, olha, aqui a conversa ficou até... Foi boa. A gente conseguiu 70% aqui da conversa, mas o tempo já está acabando, né? Na verdade, já esgotou, o pessoal já está sinalizando aqui. Eu acho que fica aí uma vontade de a gente fazer uma segunda rodada, porque teríamos muito mais coisas aí para aprofundar. E, inclusive, sobre gestão de fachada ativa, a gente lá no Síndico Net fez uma matéria sobre isso, que é um assunto que é notável ao transitar pela cidade, a gente observa,
E são oportunidades que precisam ser muito bem aproveitadas e eu acho que vale a gente continuar essa conversa nesse assunto, porque temos soluções muito boas, acho que para isso, sim, para atender todos esses públicos. Então, fica aqui o meu muito obrigada para vocês três, pela participação, por vocês trazerem o conhecimento, compartilhar com a gente o ponto de vista de vocês. Acho que isso vai acrescentar muito aqui para a nossa audiência. Então, a gente fica por aqui agradecendo e até o próximo podcast. Tchau, tchau.